E aí, pessoal, tudo bem? Ó, eu fiz uma pergunta aí para vocês, se nessa imagem aqui, se existia retenção urinária, né? Foi a primeira pergunta. A segunda pergunta era se existia retenção fecal, né? E se essa retenção fecal era no reto superior ou no reto inferior. E a terceira pergunta era se esse corte era longitudinal ou se ele era transversal, tá? E eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, para a gente comparar com o que a gente vê no ultrassom, né, na ultrassonografia point of care, melhor dizendo. Então, aqui eu tenho a bexiga, aqui eu tenho a próstata, aqui eu tenho o pênis, no caso do homem, né, e aqui eu tenho o reto. Se fosse a mulher, eu teria a bexiga, eu teria o útero e depois eu teria o reto, tá? Então, a primeira pergunta: existe retenção urinária e existe retenção fecal? A resposta é sim, né? A gente analisar aqui, ó, tudo que é líquido no ultrassom é anecoico, a gente vê que eu tenho retenção urinária nessa imagem, que é num corte transversal. E se eu olhar essa outra imagem, eu também tenho líquido, tá? E a pergunta, eu estou diante de um corte longitudinal ou estou diante de um corte transversal? Para quem não está acostumado no dia a dia a fazer ultrassonografia point of care, né, você precisa se comparar essa imagem com essa, ela é totalmente diferente, tá? Então aqui eu tenho um corte transversal, tá, da bexiga, e aqui eu tenho um corte longitudinal da minha bexiga, né? Se o colega mexesse um pouquinho mais no transdutor, inclusive essa parte aqui da bexiga que sai da imagem, a gente conseguiria encaixar ela dentro dessa área, tá bom? Outra pergunta, né, que eu fiz, tem retenção fecal? Sim, a gente tem retenção fecal nesse paciente. Está no reto superior ou está no reto inferior? Está no reto inferior. Tá vendo essa área hipericogênica aqui? Isso aqui é a retenção fecal no reto inferior. Se eu tivesse retenção fecal no reto superior, estaria nessa região aqui, tá? Então, qual é o objetivo disso para o enfermeiro, né? O objetivo é aqueles pacientes que estão na terapia intensiva, paciente que está na emergência, paciente de home care, né? Muito comum você chegar no home care e o paciente ele não interage com você, mas a família fala para você que ele está incomodado, que ele está agitado. E aí, quando você vai insonar, o que você vê é exatamente isso aqui. Um paciente que a maior parte das vezes ele tem uma retenção urinária e ele tem uma retenção fecal. Tá? Lembrando que a constipação é um diagnóstico de enfermagem, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Forte abraço a todos.